casada com um bolsominion. Como fica a vida a dois? Eu comecei a desconhecer, né, o marido. Patriota. Mergulho na extrema-direita e as joias. Ele não tem nada a temer. O Lula ladrão tinha feito um acordo com o Comando Vermelho e o PCC. Narcocomunista. Colombiano de volta. Tudo bem, gente? Na semana passada eu falei de sofrência. Dividi opiniões. Teve quem amou, teve quem odiou. Olha, não vou fazer um vídeo inteiro sobre sofrência, mas a sofrência tá na minha vida. E aqui a Coluna do Garrone é um pouco da minha vida, então vai ter um pouquinho de sofrência. Hoje vai ter só uma, tá? Outra coisa, a Coluna do Garrone agora é um podcast. Eu virei um podcaster sem querer. O que eu descobri? Tem uma função aqui no YouTube que você pode marcar o vídeo como podcast. E aí você consegue assistir no YouTube Music. Você não vai conseguir assistir nas outras plataformas, mas já é um caminho. Eu fiquei pensando, por exemplo, ninguém vai entender quando entra aquela loura, aquela senhora no meio do caminho. Cala a boca, comunista. Essa senhora, cidadã de bem, patriota, golpista, que atrapalha o trabalho do jornalista aqui. Bem, YouTube Music, você põe lá, vê no Zap, Coluna do Garrone vai aparecer. Sempre lembrando, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Coluna do Garrone, que também é podcast. Gente, eu sou uma pessoa que faz terapia, psicanálise, eu preciso disso para me entender. Autoconhecimento é muito importante. Eu não vou ficar falando aqui dos meus probleminha. Isso é coisa minha e do meu terapeuta. Mas é importante o autoconhecimento, não só do eu comigo mesmo, mas eu com tudo que está em volta. É importante entender o nosso lugar no mundo, porque pessoa que não entende o lugar dela dá uma certa vergonha alheia. Vou falar aqui rapidamente de mim, porque vocês sabem onde eu vou chegar. Vocês não sabem onde eu vou chegar, mas eu sei onde eu vou chegar, eu vou falar um pouquinho de mim. Bem, eu demorei um pouco para entender que eu sou uma pessoa privilegiada. Vou dar aqui um exemplo da minha formação. Eu comecei a trabalhar aos 18, 19 anos. Eu fazia 2 faculdades e comecei a trabalhar com 18, 19 anos. Só de fazer 2 faculdades já é um luxo e poder só estudar, ou seja, minha família financiou os meus estudos. Por mais que eu fizesse uma faculdade pública e a outra tinha bolsa integral. Eles não gastavam dinheiro com a educação, mas gastavam dinheiro com a manutenção dessa pessoa, com esse corpinho que era caro. Então, eu tive ali uma ajuda da família, um baita privilégio. Todo esse dinheiro que eu ganhava com o trabalho, que eu fazia nas férias, como guia de turismo no Rio de Janeiro, privilégio total a ponto de eu poder sair de casa, digamos assim, aos 22 anos. Eu já começava a minha vida, casei com 22 anos. Deixa abaixo, não vou falar desse assunto. Mas eu já comecei a minha vida ali com uma baita vantagem. Com 21 anos, formado em duas faculdades, em jornalismo e em relações internacionais. Outra vantagem que a vida me deu foi poder falar inglês. Eu tive a oportunidade de morar fora, já falei, sou de família militar, fui morar na Inglaterra quando era adolescente, pude aprender inglês. E para mim é uma ferramenta que eu uso há quase 30 anos. Eu leio basicamente livro em inglês, os canais que eu consumo no YouTube, fora os de política brasileira que eu vejo, o resto é todo em inglês. Ou seja, eu não dependo de um brasileiro que vá traduzir um conteúdo para chegar até a mim. Isso foi muito libertador desde cedo. Por isso que eu leio umas coisas que nem estão aqui, porque eu gosto de ler só o que eu gosto. Não me dê livro de presente. Pode até indicar, mas não me dê, porque eu não vou ler. Eu vou ler o que eu quero, tá bom? Bem, autoconhecimento é fundamental. É importante você entender quem é você na fila do pão e é um exercício diário pra gente não parecer ridículo. Bem, por que eu tô falando disso? Essa foi a introduçãozinha rápida. Vocês falam que eu enrolo, então rápido. Porque saiu uma matéria da Patrícia Campos Mello. Vou botar o link aqui com todos os detalhes, é muito interessante. Patrícia Campos Mello, aquela jornalista, publicou uma reportagem na Folha com um título que já resume bem. Autônomos se passaram por empresários em posts no ataque de 8 de janeiro, aponta estudo. Esse se passaram, parece até que a pessoa está fingindo que é empresário. Podemos até pensar que ela está fingindo, mas, pelo que eu entendo do meu convívio nesse universo da extrema-direita, esse se passaram por empresários até pode ser uma crença genuína de que eles eram de fato empresários. Vou ler uns trechinhos da matéria para vocês entenderem. Abre aspas. Grande parte dos perfis no Twitter que postaram em apoio à tentativa de golpe de 8 de janeiro diziam ser empresários e empreendedores, embora fossem, na realidade, trabalhadores autônomos. Entre as mulheres, isso aqui é muito interessante, entre as mulheres, muitas usavam palavras positivas em sua descrição
de perfil: batalhadora, esperança, abençoada. Já os homens se identificavam por oposição: anti-Lula, contra a esquerda, contra o comunismo. E as mulheres são mais suscetíveis a fazer elogios ao Bolsonaro e tal. Para o homem pega mal, né? Porque não pode, ele é hétero. Segue a matéria. Os pesquisadores encontraram uma linguagem comum nesse ecossistema bolsonarista que vai além da identidade, como cristãos de direita, conservadores, patriotas, defensores da família e do direito ao porte de armas. Só um cidadão de bem. É assim que ele se vê. Muitos dos apoiadores do 8 de janeiro se descrevem como empreendedores ou empresários, mas são, na realidade, trabalhadores autônomos, manicures, cabeleireiros, vendedores, eletricistas, como se verificou na análise qualitativa dos sites pessoais. Bem, aí, essa é a matéria, eu leio aqui 2, 3 parágrafos, tem o resto que eu vou botar aqui na descrição. Patrícia Campos Melo sempre vai ler as matérias dela, porque ela acompanha também a extrema-direita com a pegada dela. Não é com o da editoria de deboche, como eu me outorguei esse título de editor na história de deboche. Bem, a esquerda, de certa forma, não acompanhou as evoluções, de certa forma parou no tempo. Muitas vezes tem esse discurso de proletário versus patrões. Eu até já conversei com um deputado que é da esquerda e falei justamente para ele sobre esse assunto. Como adaptar o discurso à realidade do século XXI. Porque muitas pessoas, e a gente vê essas pessoas da extrema-direita, podem ser pessoas que são empregados, mas se recusam a se ver como empregados. A palavra proletário seria ali uma diminuição. E esse discurso foi facilmente captado pelas igrejas evangélicas com a teologia da prosperidade. Aquela ideia de que se você acreditar em Jesus e se esforçar e se livrar dos vícios, você vai conquistar. É tipo o discurso da Xuxa, só que para adulto, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É mais ou menos isso, só que Xuxa era discurso para criança, esse é discurso para adulto. E também coincide com aquelas pegadas de coach, né? Que é só uma questão de querer e de esforço. É claro que é importante querer, é claro que é importante esforço. Provavelmente você vai chegar lá, seja lá o que for lá, depois de esforço e de uma vontade, só que não é suficiente, mas talvez seja um pré-requisito, mas não suficiente porque tem um contexto. Se você for preto, mulher, trans e pobre, você já larga atrás, né? Exatamente o que eu estava falando no início. Eu não sou preto, não sou mulher, não sou trans, não sou pobre, então eu não larguei atrás. Eu vejo hoje, retroativamente, que o fato de eu ser gay aparentemente não me atrapalhou, pelo menos eu não consigo diagnosticar isso. Tem até uma coisa que eu converso com uns amigos que pode ter até ajudado, porque em algum momento em que eu fiquei assexuado no armário, que eu demorei a me desabrochar, eu comecei a vida sexual aos 21 anos, eu fazia 2 faculdades e tal, então eu era uma pessoa que estudava. Era uma pessoa que estudava e não pensava nessas coisas horrorosas, credo que delícia de sexo, essas coisas. Eu focava no estudo. Então o fato de ser gay naquele momento em que era uma coisa reprovável, ao contrário de hoje, né, pelo menos nos ambientes em que eu vivo, de certa forma me ajudou, e eu conversei com pessoas da minha faixa etária, eu tenho 41, para cima, pessoas mais velhas, muitas relatam esse tipo de trajetória, digamos assim. Enfim, esse discurso, seja dos coaches, seja da teologia da prosperidade, ignora a complexidade do mundo. Não basta querer, e também gera umas pessoas meio que mimadas, sabe? De que eu quero, eu vou conseguir, e tudo que for diferente disso é errado, sabe? Eu quero, então eu sou a voz do povo. A gente vê esse discurso muito na extrema-direita. A gente olhando de fora, a gente fala, cara, você não é um empresário. Falta aí um autoconhecimento, um Simancol. Você é pobre, talvez nem proletariado você seja, né? Você seja um precariado, porque o proletariado pelo menos tinha aquele negócio que a gente chama carteira assinada, né? Férias, licença remunerada, licença maternidade, coisas assim de 1900 de Getúlio Vargas que dão um mínimo, ou pelo menos davam um mínimo de condições para o trabalhador. Então a pessoa não é empresária, ela é um diretor executivo de MEI, um CEO da própria vida. Esse discurso de que eu sou empresário, eu lidero a própria vida, e o governo, o Estado, e aí, pô, o governo, você entende, o PT, comunista, ladrão,
impede que eu prospere. Ao contrário do Bolsonaro, que foi um liberal. Nós sabemos, né? É um liberal clássico, além de ler todos os livros dos escritores liberais. Ele é um cara que nunca defendeu corporação dentro do Estado. É uma pessoa que nunca trabalhou para o Estado, não é mesmo? Né? Ele não tem, até onde eu sei, qualquer relação com a iniciativa privada, no sentido de ter provimentos da iniciativa privada de forma formal e legal. Se for de uma maneira paralela, não sabemos. Eu não faria essa calúnia aqui de acusar o ex-presidente, longe de mim. A gente vê que essas pessoas se veem assim. E esse discurso dessas pessoas que se veem assim, qual é? É o discurso que a gente vê no Zap. E aí eu fiz uma coisa diferente. Fiz uma coisa bem... Eu achei legal e eu queria compartilhar com você. Tem uma seguidora minha, eu não vou falar o nome, obviamente, que já compartilha comigo há algum tempo uma angústia. Ela é casada com um bolsominion. Pois é. E o que eu vejo aqui no Zap, compartilho com vocês, ela tem alguém na casa dela, ao lado dela, com quem ela compartilha a vida e a cama. Uma pessoa que vive nesse mundo, compartilha dessas ideias, tem essa cosmovisão muito diferente dela. Essa semana eu decidi fazer o quê? Entrevistá-lo. A gente acompanha os grupos bolsonaristas e a gente, pelo menos eu consigo ver o lado engraçado da coisa, o lado tosco, o lado fantástico, no sentido assim de realismo fantástico da coisa. Mas imagina que isso seja um discurso de alguém com quem você vive, viaja, compartilha a maior parte do seu tempo. Então, com esse olhar solidário, mas também vendo o estranho e o jocoso da coisa, eu convido vocês a assistir essa entrevista que eu fiz com essa senhora, que é casada com o Bolsonaro. Olha só. Prazer. Oi. Vamos. Tudo bem, vamos conversar. Obviamente, eu vou borrar o seu rosto, vou distorcer a sua voz, porque você acompanha o meu trabalho. O objetivo aqui é discutir ideias. Pode chamar de corte? Pode. Você foi até a minha rede social para falar que o seu marido, com quem você é casado há décadas, é alguém que consome aquele tipo de informação. Quando e como você percebeu que ele estava consumindo esse tipo de desinformação? Começou tudo lá em 2018, né? Nas eleições. Eu nem sabia, né? Quem era Bolsonaro. Mas assim, eu achava que ele não ia ganhar, né? Pra mim era um desconhecido. Mas aí eu vi que começou a ganhar força, né? E quais temas você acha que ele começou a abordar? Então, as armas, né? Eu comecei a desconhecer, né, o marido. Mas assim, era uma pessoa estranha que tava falando tudo aquilo, de armas, Era um discurso de ódio mesmo. E não só ele, né? A gente tem uns amigos que é meio que dessa faixa etária, né? Qual faixa etária? E a gente tem 50 agora, né? Entendi. Então, você reconhece o seu marido em algumas das ideias que eu compartilho lá no Zap? Que ideias você ouve ali que você já ouviu em casa? Todos os banheiros, né? Eles têm uma fixação com essa coisa do banheiro. Ele me falava muita coisa pra mim. Deus, de onde será que ele tira essas coisas, né? O que você vê lá no Zap, meu Deus, é o que ele me fala. E não é só lá, né? Eu acho que ele conversa, né? Com os outros bolsonaristas sobre isso e eles formam uma opinião, mas é uma opinião muito forte, assim, sabe? É uma convicção mesmo e... Ele acredita na ameaça comunista? Muito naquela ordem mundial. Eu tenho um amigo, então... Pegou muito, porque são pessoas muito próximas, a gente convive, que a gente sai, que a gente viaja junto, entende? E você nesse meio, no meio de um papo, como é que você fica numa conversa sobre nova ordem mundial, invasão comunista? Como é que você se vê, como é que você se comporta? Você se cala, você vai para o embate? Como é que você se vê nessa situação? Então, eu no começo eu queria falar, né? Eu vi que não adianta. Tentar convencer, né? E ele fala pra mim também, né? Ele fala, não adianta, você não entende. O que eu percebo é que eles acham que eles têm umas informações... Privilegiadas.
coisas que a gente não sabe, né? Que só eles sabem. Qual a opinião dele, por exemplo, o assunto que todo mundo razoavelmente conhece, que é o 8 de janeiro? Qual é a opinião dele específica sobre o 8 de janeiro, você sabe? Ele, quando estourou, que a gente viu na TV, no Fantástico, naquele domingo, ele falou que eram pessoas infiltradas, né, do PT. Depois da invasão, a gente começou a falar menos sobre isso. Falar da situação do Brasil virou um tema tabu. E o pior é que tá em tudo, né? Tá em tudo. Às vezes eu vou comentar alguma coisa, eu não posso, porque eu vejo um morador de rua, eu já entra naquele assunto. E aí eu já breco, e acho que ele também. Então a gente acabou não falando. Então, sobre o que vocês conversam, por exemplo? Vocês vão conversar sobre o dia a dia da casa, sobre a lista do mercado? Qual é o assunto? Sobre a empresa, né? Que a gente tem tem isso, ele tem uma empresa, né? Então, isso, acho que é importante esse perfil do empresário, porque os empresários como categoria, se é que existe essa categoria, pelas pesquisas a gente vê que tem um apoio grande ao ex-presidente Bolsonaro, porque entendem que o governo do PT é alguém que vai dificultar a liberdade econômica e vai taxar, vai tributar. Ele segue nesse caminho também de achar que o governo do PT é alguém contra o empresário, ao contrário de Bolsonaro, que seria a favor? Sim, com certeza. Muitas coisas, que nem agora de contratar mulher, né? Também, que fica grávida e que aí ele acaba não contratando. E o que ele acha especificamente do presidente Lula? Qual a opinião dele sobre o presidente Lula? É um ladrão, né? Porque eu votei no Lula logo no primeiro turno, porque eu não queria nem correr o risco, né? Não queria. Então eu votei logo no primeiro turno, ele sabe. Nossa, como que você pode votar em ladrão? E essas informações que agora saem sobre o presidente Bolsonaro em relação às joias, por exemplo, isso configuraria o presidente Bolsonaro como ladrão? Pra mim, sim, né? Mas a gente não falou disso ainda. Não é tema, né? O Brasil tá pegando fogo por causa disso e vocês estão tratando de outros temas. E eu vejo você quando ele não tá. É clandestino? Garrone... É chato. Tô sendo quem eu sou. E nem ele, né? Não tá sendo quem ele é. E pra mim foi assim, a gota d'água foi quando ele foi na manifestação, né? Em frente aos QGs do Exército? Foi 2 vezes. Ele e esses 2 amigos que a gente comenta entre nós, são os 3 patetas. Né? É muito difícil, sabe? É engraçado, mas é triste. Porque, afinal de contas, é uma pessoa que eu gosto, que eu tô há tantos anos e é muito difícil separar, porque diz muito sobre a pessoa, como ele pensa, né? Tem uma decepção, um desencanto, é isso? Tem, né? Você olha assim pro lado, quando você tá na cama, dormindo, assim, quem que é essa pessoa? Antes disso tudo, antes de haver o bolsonarismo na vida de vocês, no fim das contas, né? Não é só na vida dele. Vocês sempre tiveram visões de mundo diferentes ou em algum momento vocês já pensaram parecido? Eu acho que a gente pensou parecido e eu que mudei. Eu acho que eu mudei muito. Eu fui entendendo o mundo de outro jeito depois. E eu acho, assim, que eu não posso dar importância pro Bolsonaro. O Bolsonaro não tem essa importância toda pra influenciar no meu casamento. Eu tenho que pensar nisso. O amor supera isso? A gente passou por muita coisa. Eu voltei pra terapia lá na pandemia, né? Olha, Conja, chamar de Conja. Obrigado pelo seu relato. E ao mesmo tempo serve para eu ter certeza de que o que eu tô vendo não é alguma coisa restrita. É algo que afeta muita gente não só que consome, mas como você, de forma, digamos assim, secundária, quase como uma fumante passiva, né? Alguém que está ali nesta, que eu já chamei de seita algumas vezes, eu continuo acreditando nisso, e você tem que conviver, mas tem um laço de carinho, de afeto, tem um casamento que tem que superar isso, ou supera isso. Então, toda a minha solidariedade. Como eu te falei, eu já quis me separar nesses 4 anos 2 vezes, eu conversei com ele. Aí ele fala que não, imagina, a gente se gosta, não, vamos tentar. Então a gente continua
tentando. Mas é que eu te falei, é difícil a gente não ser a gente, né? Fazer as coisas escondidas, que nem eu te falei. Essa entrevista aqui é clandestina. Com certeza, porque não... Nem pensar, né? Dele saber. Que coisa. Então, eu não sei nem o que eu desejo pra você. Assim, sorte, que você encontre um caminho ali de felicidade. Aí, a única coisa que eu posso desejar, eu não sei o que exatamente você entende como felicidade ou como paz de espírito, mas obrigado por compartilhar. É uma coisa muito, muito íntima, mas eu acho que tem um caráter pedagógico. E o que eu faço, você percebe, por mais que tenha piadinhas e tal, é para mostrar que existe. O que a gente faz disso, eu não sei, mas existe isso. E são pessoas, como eu sempre digo, podem pensar o que pensar, que votam como a gente, são pessoas do nosso lado. No seu caso, bem do lado mesmo. Então eu agradeço essa sua disponibilidade de compartilhar essa história comigo e todo mundo que segue aqui a Coluna do Garrone. Obrigado. Imagina. Adoro você, viu? Obrigado. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. O que vocês acharam? E se vocês conhecem alguém que passa por isso, você passa por isso também? Então, gente, vocês vão aumentar, tá? Vai entrar a sofrência, porque tem uma música da Marília Mendonça, que me remeteu muito, muito a Concha. Muito a Concha. A música se chama Estranho. E é justamente isso. Um casal em que uma pessoa passa a não reconhecer aquela pessoa que está ao lado dela. Então, Marília Mendonça ajuda a gente a pensar. Olha o episódio profundo. As pessoas, muita gente com aqueles comentários bobos, eu não vou nem reproduzir o que as pessoas falaram de sofrência. Eu acho que falar de sofrência, falar mal de sofrência, é falar um pouco mal do Brasil. Como se tivesse uma cultura superior. Eu acho isso uma besteira. E olha essa música aqui, eu não vou cantar, pelo menos tudo, porque no final eu me empolgo e acabo cantando. A complexidade de uma pessoa que está num relacionamento e de repente entende, percebe que não tem mais nada a ver, tá? Então a música se chama Estranho e eu vou falar pra vocês. Essa. Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. Se lembra da Conja que falou que desistiu de tentar convencer? Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. Minha mão já não tá mais na sua, a gente anda pela rua separados, nem parecendo namorado. A aliança virou enfeite no dedo. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. Ou seja, casamento de fachada, não tem mais sexo. E no carro, parece que eu tô levando um simples passageiro. Então a pessoa que tá ali do seu lado, só te acompanhando ali de forma protocolar. E aí vem o refrão, tá? Eu vou cantar, Renatinha, eu vou cantar. Tá bom? Então vamos lá. Produção, Renatinha. A produção aqui é uma produção, assim, é uma coisa, assim, muito rica. Vocês percebem que a Coluna do Garrone ganha milhões. Então vamos lá, Renatinha. Vamos pro refrão da música Estranho, de Marília Mendonça. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você. Tô desafinado hoje. Mas é a última frase. Ela se pergunta: onde eu desconheci você? É ou não é um resumo do que a gente viu nessa situação aí da Conja com o marido dela? Onde eu desconheci você. Um beijo, Conja. E aí eu vou apresentar pra vocês um presente. Eu ganhei um presente, tá, gente? Que talvez seja, fazendo mistério aqui, talvez seja uma personagem que passe a integrar a Coluna do Garrone. Eu ainda não sei como, mas é esse aqui, Olha isso aqui que eu ganhei. Isso aqui veio direto de Portugal. Vocês imaginam que seja. Isso veio acompanhado de uns alfinetes. Mas eu sou contra a violência e absolutamente contra a tortura, ao contrário da pessoa representada neste bonequinho. Então, ele tá aqui, tá? Vai acompanhar, talvez ele se manifeste. Não sei se ele vai gostar do que ouve, mas é um novo coleguinha. Talvez vou abrir aqui e deixar em aberto. Como vocês acham que essa pessoa... Opa, aqui, luz, isso. Como é que essa pessoa deve se inserir aqui na coluna? Sempre sem violência. A pessoa que me deu isso falou que foi comprado em Portugal.
junto com ele tinha assim uma lista de ditadores, só ia mudando a carinha aqui. Ele ao lado de vários ditadores. Deve estar na promoção, né, gente? Deve estar na promoção, porque é ex-presidente, tá inelegível, daqui a pouco preso, né, gente? Então, sugestões, tá bom? Vamos lá. Pronto, deixar ele aí. Vai começar o Vino Zap. O que a gente tem hoje? Vino Zap, você sabe o que é? Mergulho na extrema-direita, no WhatsApp do bolsonarismo. O que a gente tem hoje? Tem racismo religioso? Sempre. Racismo religioso tem uma denúncia de uma corrupção bilionária, na casa de 50 bilhões do Lula. Alguma prova? Pra quê, né? Prova é uma coisa assim do passado, é uma coisa vintage. 7 de setembro, já estão convocando, 7 de setembro tá aí, 7 de setembro vai lotar, segundo os bolsonaristas, você não viu em lugar nenhum. O Comando Vermelho superou as rivalidades com o PCC, se uniu ao PT numa aliança comunista, narcocomunista. É isso. Isso, você só vê no Zap. Eu tenho que explicar. Tá na minha tela? Tá na sua tela, eu tenho que explicar sempre. Tudo que tá aqui vem dos grupos bolsonaristas. Eu faço uma seleçãozinha, jogo para esse grupo chamado Coluna do Garrone, só tem eu, só para compartilhar com você. Vamos falar do caso da Joyce? Tá todo mundo falando aí. É importante a gente lembrar aqui, rapidinho, in a nutshell. Primeiro, Bolsonaro falou, não sabia de nada. Não sabia de nada. Agora, a versão, a última, talvez penúltima, porque as coisas mudam, do advogado é de que, claro que o Bolsonaro sabia, só que as joias e tudo mais, isso tudo, joias, rubis e tudo mais, relógios, não era do Estado, era personalíssimo. Era personalíssimo o presidente, segundo ali a quadratura da redondeza do cosseno, seno, cosseno, tangente, hipotenusa, era tudo do Bolsonaro, segundo a lei, uma interpretação muito assim, exótica e freestyle da regra, personalíssimo, superlativo absoluto sintético, personalíssimo. Era personalíssimo, e o Bolsonaro não sabia. Antes ele não sabia. Joia? Não sei. Agora ele sabe e era dele mesmo. Podia vender. O advogado falou, podia vender, não tem problema nenhum. Vender, comprar era dele. Então, qual é a versão que estava dando lá? É importante a gente dizer que não tem prova. E tem uma foto ali do Bolsonaro atrás. Então ele fala, esse cara aqui, lembrei de outra música da Marília Mendonça. Esse cara aqui do lado, vai do trabalho da Mendonça. Ele fala com o Bolsonaro atrás e diz que não tem prova. É tudo perseguição, não acharam nada. Tem nota, tem confissão do Cid, tem reconhecimento do ASEF que recomprou as joias, tem foto do general refletida ali naquela coisa brega que veio lá das monarquias árabes. Tudo perseguição, tá? Segundo quem? Segundo ele, que é o quê? O especialista. O especialista, a gente lembra, é qualquer pessoa branca que esteja com paletó e gravata, tá bom? Dessa vez, não tem livros atrás, tem a foto do Bolsonaro. E mesmo que achem mais coisas, esse vídeo vai continuar valendo, não acharam nada, mesmo que achem, tá? Por quê? Porque essa é uma realidade paralela do bolsonarismo. Vamos ouvir. Você acha que ele realmente é culpado das narrativas de que os canhotas estão falando? Tem mais ou menos um ano que eles vasculham dia e noite. Talvez se eles estivessem procurando ouro, garimpando até mesmo diamante, eles já tinham encontrado um precioso tesouro. O mais engraçado que eu acho é que eles estão falando de joia. Você acha que esse homem com a caneta que ele estava na mão, como presidente da República, comprando milhões e milhões de vacina, se ele quisesse faturar extra, né? Botar a mão no que é dele, ele não teria? Por exemplo, as construções das rodovias, ele não teria? Meu irmão, tem muita maneira dele de se apropriar daquilo que não é dele. Não é presentinho pequenininho. Ele não tem cara disso, não. Ele sabe que aquela corte mais alta, junto com a PF, junto com a PRF, junto com os grandes mentirosos da mídia, não estaria atrás dele? Ele não vai deixar mole, não vai. Ele não tem nada a temer, ele não tem nada a esconder. Dorme com essa. Ele não tem nada a esconder. Ele não tem nada a esconder. Por que não falou no início? Não, a joia é personalíssima. Não tinha nada a esconder, podia ter falado joia é personalíssima. Não, a princípio ele falou joia, não sei, nunca ouvi falar. O senhor aqui tem uma dificuldade com plural, nós sabemos. O senhor diz aqui que se procurassem ouro e diamante, teriam achado. Mas acharam. E sempre tem esse sujeito oculto que é o eles. Eles quem? É uma coisa que é sempre uma coisa meio conspiratória, então tem que ter um eles.
uma abordagem interessante que é o sommelier de corrupção. Ele fala assim, se ele fosse roubar, seria na vacina e nas obras. Na joia ele não tem cara, você olha, não tem cara. E aí é importante a gente analisar as imagens que são produzidas, até uma entrevista que foi dada ao Estadão sobre o caso das joias, ele estava ali comendo um negócio, esfarelando, bebendo um café, um copo de plástico, para mostrar semioticamente que ele é uma pessoa simples, né? Aí ele fala de um conluio ali do STF, da PF e da PRF. Essa da PRF para mim é nova. Junto com as grandes mentirosas mídias estão atrás dele. E ele não vai deixar mole. Bolsonaro não vai deixar mole. Olha, que poder ele tem, né? Ele não vai deixar mole. O que ele vai fazer? Nem esbravejar, ele tá esbravejando. Nem esbravejar, tá pianinho, piano. E ele fala e não diz nada. Não tem nada do mérito. É só a coisa do caráter do Bolsonaro. Ele não é um cara que faria isso. Tem outra informação que teve uma matéria que saiu do CID, cotou o preço de joias. Aí era a matéria, cotou. Depois a gente soube que vendeu, mas primeiro era cotou. E o Bolsonaro fala, qual é o problema cotar? Sendo que naquele momento que ele fala, qual é o problema cotar? As joias já tinham sido cotadas, vendidas e recompradas. Não, tem provas, confissão do CID, o ACF também, recibo foto do general. Qual é o nome disso? Deixa o meu amigo Sig me ajudar. Miração. Bem, 7 de setembro. 7 de setembro a gente sabia, né? Que era uma micareta de golpista do senhorzinho que faz o vídeo, mostra umas imagens da manifestação. Manifestações antigas, né? Ruas cheias, né? Priscas eras. Outrora, quando as ruas ficaram cheias. Tá fazendo o que 7 de setembro? Tá de bobeira? Então, tem um convite aqui pra você. Vamos ouvir. Você mesmo, você que se encontra em casa com medo, você que se encontra acuado por tudo que aconteceu no 8 de janeiro e vem acontecendo há muito tempo. Ainda que muitos digam pra você, não vá à rua, eu digo, volta pra rua. O país clama por justiça e essa justiça só vai acontecer se você, junto com milhares de brasileiros, voltar à rua e dizer não a tudo isso que está acontecendo. Dizer não, nós não aceitamos os presos políticos, nós não aceitamos os exilados do Brasil. Eu, você, milhares, milhões de brasileiros voltarão às ruas para dizer sim, o Brasil é nosso. 7 de setembro, um dia para todos os patriotas voltar à rua. Então eu me levanto é a melô do pênis do senhor, no caso da testosterona, quando toma um viagrinho, então eu me levanto. Ele fala do medo de ir pra rua, da perseguição, suposta perseguição, contra pessoas que pregam golpe de Estado, né? Olha, pregar golpe de Estado é ilegal. Uma beleza da coisa, porque na lei não é proibido dar golpe de Estado. É proibido tentar dar um golpe de Estado, né? Porque se a pessoa consegue dar um golpe de Estado, já não tem mais Constituição, já não tem nada, e aí, né, não cai no mérito, somos patriotas, a favor do Brasil e tal, contra tudo isso que tá aí, tá ok. E tem uma coisa ali um pouco incoerente. Só uma. Ele convoca as pessoas para ir e já diz que vão ser milhares, milhões. Se vão ser milhões, precisa convocar, né? É porque isso é um tema que me incomoda. Imagens do Palácio do Planalto. Eu não tenho informação do que se trata exatamente, mas é um senhor com roupas africanas. Eu vou aumentar um pouquinho o áudio para vocês verem que esse áudio não é um áudio que tem a ver com essa imagem. Ou seja, foi um áudio editado, botado depois, provavelmente algum tipo de ritual, de religião, de matriz africana e tal, porque não daria para ter todo esse batuque dentro do Palácio do Planalto. Eu vou só botar um pouquinho para vocês ouvirem. Botaram isso para dar um clima de ritual de religião de matriz africana dentro do Palácio do Planalto. Vou botar aqui sem áudio, aí você vê o encontro do Lula. Não é brasileiro, porque tem um tradutor, né? E tem o texto aí, né? Feiticeiro 1 para fazer magia negra no palácio. Ou seja, essa pessoa se incomodou quando os prédios públicos foram e são usados para fazer orações cristãs. Então a preocupação dele não é com a laicidade do Estado. A preocupação dele mesmo é o racismo religioso, né? E tem essa frase aqui com português perfeito, né? Um português perfeito,
dizendo, cadê os crentes que votaram nesse adébito de Satanás? Né? Adébito é o contrário de acrédito, né? Pouco conhecimento da língua portuguesa e muito conhecimento prático, empírico de racismo religioso. Tem uma aqui que eu acho interessante pra gente discutir, eu vou rodar aqui. Aniversário do meu amigo Bruto, Olivar. Eu vou mostrar pra vocês a melhor pá da festa aqui, ó. Olha essa placa. A melhor pá da festa é essa placa. Olha só. Olha que paraíso nós estamos aqui, ó. Olhando essas imagens, eu não queria estar nessa festa. Eu não sou petista. Mas o que é petista para os bolsonaristas? É importante a gente configurar. Eles acham petista basicamente quem não é bolsonarista. Né? E quem não é bolsonarista também é comunista e também é bandido. Então é uma associação. Então, na cabeça de um bolsonarista, essa é uma festa blindada do mal. Esse tipo de manifestação, a gente tem que ser justo e honesto. Eu veria isso em outra situação. Alguém botar uma placa num evento qualquer, que é proibido bolsonarista. Ali o lance não é uma placa que a pessoa fez uma cartolina, mandou fazer, né? Tem uma placa, tem uma armação, tem letra, tem um design ali, mínimo, tem um design, então foi uma coisa pensada, bolada, deve ter feito muito sucesso, pessoas tirando foto nessa festa e tal. Mas, sem essa placa, com essa placa ou sem essa placa, essa festa não me apeteceu muito, não. Vocês não sabem, né? O STF fez um plano com o PT para fraudar as eleições. Isso aí você já sabe, porque isso aqui, ó, vê no Zap, ó, vintage. Se você não sabe disso, você tá vendo pouco no Zap. E aí tem essa pergunta aqui, esse meme. Alguém sabe se o STF vai lançar candidato próprio ou vai manter a coligação com o PT? E aí é importante porque eu sei que vocês são essas pessoas apegadas ao tempo. Essa coisa do hoje, do ontem, não é uma coisa assim, ó, atemporal. É bom que os memes dos bolsonaristas são atemporais. Porque aqui, por exemplo, vamos investigar essa imagem aqui. Você tem, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski. Ele não está mais na corte. Barroso, Rosa Weber está saindo. Daqui a pouco vai ficar mais velho ainda. Marco Aurélio Mello. Também não está na corte. Celso de Mello. Celso de Mello saiu em 2020. Teve tempo de atualizar. Já tem quase 3 anos que ele saiu. Teve tempo de atualizar o meme. Mas assim, tá em coligação com o PT, STF. Tudo bem, tem aqui, ó, tem Sepúlveda pertence, tem umas pessoas velhas que não tem importância. É atemporal, vocês que se preocupam muito com esse negócio de ontem, hoje, é um apego muito, muito superficial de vocês. Tem que se desapegar, tá bom? É uma coisa, assim, atemporal. Tem um mosquito. Tem uma denúncia grave. É grave? Para essa pessoa então eu vou... É uma denúncia grave. Alerta, atenção, hein? Atenção, porque tem essa coisa do pai. Alerta. Ai, meu Deus, é uma coisa muito grave. Ai, que absurdo. Falta, assim, se você for extrair, assim, informação, não tem muito ressentimento, um discursinho de ódio, ouçam, tá? Era um vídeo gigante que eu cortei pra vocês, tá? Então, por isso, mereço o like. Combinado? É sempre assim, nessa hora de pedir um like, nessa hora de cortar o vídeo, porque eu tenho que ouvir tudo, tirar as melhores partes ou as piores partes e compartilhar com vocês uma denúncia grave que você não viu em lugar nenhum. É exclusivo. Talvez. Não sei também. Hoje é dia 20/8/2023. Essa notícia é digna de milhões e milhares de compartilhamento. Entendeu? Para que o Brasil todo fique sabendo. Olha o que o PT é capaz. Olha o que Lula é capaz de fazer. E a fonte é seguríssima. Veja, esse aí é o fundo. Olha o valor que o TSE recebeu do Lula. PT é Lula. Lula é PT. Esse partido do capeta das trevas. Veja o que esse partido é capaz de fazer. Ó, PT ofereceu 50 bilhões para a TSE tornar inelegível todos os deputados, senadores do PL. Isso é digno de cadeia urgente. Uma denúncia dessa é digna de imediatamente prender Lula. Prender Lula, que é o cabeça, é o chefe, é o pensador, é o realizador de tudo isso. Lula veio para o governo se vingar do Brasil. Lula quer tirar de cena todos os senadores, deputados da base do PL. Tá certo? Isso tem que ser divulgado, isso tem que ser compartilhado para o mundo saber o que esse PT, junto com o maior ladrão Lula, é capaz de fazer. Gravíssimo.
Bem, a fonte é, supostamente, o senador Magno Malta, que já seria uma fonte pouco crível, né? Já seria uma fonte ruim. Mas ele nem mostra a suposta fala do senador Magno Malta em que isso seria dito, né? Que o PT comprou o TSE, pagou 50 bilhões para que o TSE caçasse todos os parlamentares do PL. Não tem um papel, não tem um áudio, não tem um print, só tem a cara do Magno Malta. O que confere credibilidade a essa informação? Um print do Magno Malta. Fica lá, 50 bilhões, 50 bilhões, 50 bilhões. Nada. Tá escrito ali um lettering, escrito 50 bilhões. É isso, e a cara do Magno Malta. Acabou. E ele defende a prisão sumária, tem que prender. Porque assim, tem a foto do Magno Malta, 50 bilhões, tem que prender o Lula. Entendeu? Tranquilo. As mesmas pessoas que criticam a prisão dos golpistas no 8 e 9 de janeiro, né? Elas, para essas pessoas, devido ao processo legal, que injustiça e tal. Agora, para o Lula, prisão sumária, porque ele quer. E aí eu acho interessante, porque tem um duplo pensar, para variar, bolsonarismo sem duplo pensar não existiria. Que é, o Lula é burro, o Lula é mal formado, fala errado, é bebum e tal. Mas aqui, ele fala que o Lula é o arquiteto disso, é o que pensou. Mas ele não é burro, gente. Ele não é burro. E é interessante para mostrar o grau de ignorância, fora a falta de domínio da língua portuguesa. Ele fala assim, todos os senadores e deputados da base do PL. Como base? Não existe base do PL. É do PL, existe base do governo. Agora, base do PL? Não, serão todos senadores e deputados do PL. Tá? Então ele nem entende o que está falando, não precisava nem dizer isso. Mas, se você não viu lugar nenhum, todos os 99 deputados do PL, todos os senadores do PL vão ser cassados, tá? Não tem nenhum documento, não tem nada, não tem nenhum processo, nada. Vão ser cassados porque o PT gastou 50 bilhões para caçar os deputados e senadores do PL, tá bom? Fonte? Essa aqui tá boa? Tá boa para vocês, essa fonte? Deve ser essa, né? E agora eu peço muita atenção de vocês. Muita atenção. Isso aqui é um pouco longo, eu vou ler rápido. Se você se perder, passe em slow isso aqui. É ousado, ele explica planeta Terra, tá? Então, vamos lá, é texto. E a fonte é maravilhosa, vocês vão ver. Então o Lula tá caindo, tá? Vocês não sabem, o Lula tá no processo e tá caindo. Tá tendo uma conspiração pro Lula cair o Alckmin assumir. Você não sabia? Então eu tenho que te explicar os detalhes. Vamos lá. Queda de Lula em velocidade turbo. Plano de Alexandre de Moraes entra em prática para impeachment, não sabe escrever impeachment de Lula, e Alckmin não sabe escrever Alckmin no poder. Ontem falei com um cliente, assim, uma fonte, um cliente que foi diretor de uma grande estatal, e ele estava me explicando sobre o texto abaixo. Você precisa entender. Existem 3 blocos ideológicos no mundo, lutando pela hegemonia de poder. O mundo é dividido em 3, tá? Simplesinho, é ótimo isso, porque a vida é complicada. Não. 3. 1, 2, 3, ok, muito fácil. Comunistas estão dominando a América Latina muito rapidamente. São marxistas, narcoterroristas. Tá? A América Latina está dominada por comunistas, marxistas, é meio redundante, narcoterroristas. Né? Comunistas, narcoterroristas, narcocomunistas. Pronto, vamos resumir. Podia resumir mais ainda. Tem os globalistas que pertencem aos banqueiros e oligarquias, conquistaram os Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, etc. Possuem quase toda a imprensa ao seu lado. Compram pessoas e instituições para servir ao seu plano. São os globalistas, tá bom? Tá ali o sistema financeiro e a imprensa, basicamente. Atenção. Aí tem onde se encaixa os cidadãos de bem? Estão aqui. Os soberanistas. São os conservadores, liderados hoje pelos BRICS, Liga Árabe de Povos Conservadores. Bolsonaro, Trump, Putin, Netanyahu e Tamim Ahmad, que é o emir do Catar. Então a gente acaba de descobrir que nos conservadores tem os BRICS, a China, que na minha cabeça, a China era comunista, mas aqui entra como soberanista, a Rússia é soberanista, a Índia é super soberanista, a Liga Árabe é conservadora. Sabe aquelas monarquias autoritárias, familiares, mas são conservadores. Agora, Liga Árabe de Povos Conservadores, eu não conheço essa instituição. Sabe quem está vencendo agora no Brasil? Os globalistas. Preste atenção. Em 2018, com a vitória fácil de Bolsonaro, os globalistas, aí cita, tem que citar, Temer, Alckmin, Serra, Partido Novo, PSDB e Avenida Paulista. A Avenida Paulista, tá bom, entra como globalista. Não sei o que quer dizer isso. Iniciaram seu projeto de tomada do poder. Apostaram suas fichas no governador de São Paulo, João Dória, para se tornar o novo líder da direita no Brasil, uma vez que a esquerda estava combalida.
Os veículos de imprensa dominados pelos globalistas iniciaram um processo de destruição da imagem do presidente Bolsonaro, ao passo que tentavam tornar Dória um grande líder. O Bolsonaro nunca tem culpa, é sempre perseguição. Durante a pandemia, esse processo ficou muito evidente. Por que será? Por que será? Era uma perseguição mesmo, né? E aí, né? Não sou coveiro. Todavia, 3 anos passados e Dória não decolou. Fato. Uma informação correta. Chegou nas pesquisas com apenas 2% e os globalistas tiveram que adotar o plano B rapidamente. Qual era o plano B? Eles queriam o Alckmin, mas sabiam que ele não teria o mínimo de condições de concorrer com o Bolsonaro, mesmo fraudando as urnas. Então, assim, nem adianta fraudar. Porque as urnas foram fraudar pro Lula dá, mas fraudar pro Alckmin não dá. Por quê? Eu não sei. Para o plano dar certo, precisavam de um nome que pudesse dar contraste de votos com Bolsonaro. Só existia uma pessoa que poderia demonstrar um grande número de votos e que poderia fazer com que a fraude desse certo: Lula. Foi aí que o grupo ordenou seus capachos do Supremo, então os globalistas mandam no Supremo, tá bom? Os globalistas, lembrando, se vocês se perderam, Temer, Alckmin, Serra, Partido Novo, PSDB e Avenida Paulista. A Avenida Paulista manda no Supremo. Então, ordenou o Supremo para soltar um molusco. Molusco ali é uma metáfora muito rica, muito difícil de decifrar. Molusco é o Lula, tá bom? Só para você saber. Descondená-lo e arquivar seus processos e limpar sua ficha. O molusco, o Lula, aceitou, mas os globalistas impuseram uma condição. Então, sentaram para o Lula. A Avenida Paulista, o Serra, o Alckmin, o Partido Novo sentou o Lula, o PSDB sentou o Lula e falou assim: Lula, tem uma condição. Alckmin deveria ser o vice. Tá bom? Foram os globalistas que impuseram o Alckmin. O Molusco e sua turma, que nunca foram burros, gente, de novo, né? Era burro ou não é burro? Ok. Sabiam qual era o plano dos globalistas, mas decidiram apostar e aceitaram o vice. O plano dos globalistas nunca foi o Molusco presidente. Vocês não sabiam disso, né? Os globalistas queriam algo. Sempre queriam alguém que fosse fiel ao establishment. E logo iria se unir a Macron, Biden e outros progressistas mundiais para fazer a hegemonia do capital social. Hegemonia do capital social, não sei o que isso significa. Povo pobre é povo que tem dívida. Quem tem dívida busca os bancos. Povo pobre busca o banco. Quando o banco empresta, ele recebe de volta em dobro e triplo mais. Matemática quântica. Não é nada à toa que o Alexandre de Moraes, AM, tá bom, traduzir, Alexandre de Moraes, foi escolhido para... Primeiro quem cortou. Os soberanistas são contra os bancos. Tá bom, soberanistas... O banco que é assim, a quintessência do capitalismo. Eles são contra os soberanistas, contra o banco. Voltemos aos campos. Não é à toa que Alexandre de Moraes, o AM, foi escolhido para enfrentar Bolsonaro e colocar o plano em prática. Alexandre de Moraes era a pessoa qualificada para o plano, com uma mente diabólica, perversa e corajosa, e sobretudo sabendo o tamanho de sua retaguarda oculta. Uma retaguarda oculta de Alexandre de Moraes iria cumprir o plano tranquilamente. Alexandre de Moraes é homem de confiança de Alckmin, né, porque ele foi secretário de segurança aqui no estado de São Paulo. Temer, que o indicou para o Supremo, e amigo do PCC. Então ele é amigo do Temer, do Alckmin e do PCC. Estava muito confortável, ali de boas. Lula e a esquerda comunista, por sua vez, sabiam disso tudo, mas fizeram um acordo confiando em seus amigos ditadores e narcossocialistas bolivarianos, como? Então, vamos listar, tá, os narcossocialistas bolivarianos. Alberto Fernandes, Nicolás Maduro, o Daniel Ortega e o Juan Guaidó. Tá bom? O Juan Guaidó junto com Maduro nessa aliança narco-socialista bolivariana. Tá bom? O Juan Guaidó, aquele mesmo, que foi reconhecido pela União Europeia, pelos Estados Unidos como presidente legítimo da Venezuela, apesar de não ser, e inimigo mortal do Maduro, eles estão juntos aqui nessa aliança bolivariana narco-socialista. Eles queriam o dinheiro brasileiro por proteção ao sistema comunista. Vocês entenderam, né? Eu também não. E tá longo isso, mas tá divertidíssimo. Não é coincidência que logo após o término das eleições, ministros do Supremo foram até Nova York e se encontraram com o João Dória. Teve aquela reunião do LIDE, ministros aquele grupo de homens ricos reuniu, que eu acho péssimo, ministro do Supremo, para reunião de LIDE fora do Brasil ainda, mas tudo bem. Era o momento de comemorar o êxito do plano. Não é coincidência que, após a posse, Alckmin é visto como um secretário de governo, americano junto a Alexandre de Moraes. Esse eu não vi. Um secretário americano, Alexandre de Moraes e Alckmin, não vi. Não é coincidência que a grande imprensa já iniciou o processo de destruição da imagem de Lula, pavimentando o caminho para o impeachment. Então, a imprensa que apoia Lula, que é comunista e tal, agora não está mais com Lula, não está contra o Lula, está numa campanha de destruição da imagem de Lula, tá bom? Também não será nenhuma coincidência os globalistas buscarem agora legitimar os movimentos dos patriotas, pois, para o plano deles dar certo, só falta uma coisa: povo na rua pedindo a cabeça do... Ih, complicou, gente. O cara convocou para o 7 de setembro, não vai, então. Você ia, não vai mais, porque os globalistas querem que os patriotas saiam às ruas
para pedir a cabeça de Lula. E vão aproveitar isso para botar o Alckmin. O que você faz, patriota? Tá difícil. E a imprensa irá endossar a narrativa de que o país está instável, a economia está definhando e o lulopetismo não está cumprindo suas promessas, com a finalidade de derrubar o larápio o quanto antes. Alckmin, por sua vez, já está se colocando como um homem moderado. Ele não está se colocando, né? Nem essa pessoa, mas tudo bem. Vai aparecer na televisão falando sobre apaziguar o país e vai até defender pautas da direita. Oh, meu Deus, aquele que dizem que é do Opus Dei. Podem esperar, os globalistas possuem dinheiro. E agora, com o afastamento do presidente Bolsonaro, irão tentar dominar esse povo a qualquer custo. O povo que são aqueles bolsonaristas que foram à rua, vão ter que ser dominados pelos globalistas. Fiquem bem atentos a pessoas jamais vistas, de repente querendo se apoderar do movimento e se colocando como liderança de tudo. Eu acho que isso aqui é uma vacina para o Bolsonaro, que está inelegível, e vão ter pessoas que vão tentar assumir esse protagonismo na extrema-direita, mas vão ser pessoas que, de repente, vão tomar a liderança do movimento. Irá acontecer. Prestem atenção nos próximos acontecimentos e observem os detalhes. Lula vai cair com certeza, mas de pouco adiantará se Alckmin ficar no poder, pois ele também representa um bloco de oligarquias mundiais que querem estabelecer a nova ordem mundial. Nova ordem mundial, velha conhecida do Vênus Zap, nós sabemos, não é mesmo? São quase tão fedidos quanto os comunistas. Então os globalistas têm um cheiro, um olor, um vodum parecido com o dos comunistas. Aqui também essa coisa olfativa é novidade para mim. A diferença é que os comunistas socialistas bolivarianos odeiam as religiões e se relacionam umbilicalmente com o narcotráfico, enquanto os globalistas não estão nem aí para a religião. Então o comunista socialista persegue a religião e o globalista é indiferente e nonchalant. Desde que o nosso dinheiro continue jorrando. Então os bancos querem dinheiro, tá? Breaking news. O Deus deles é o dinheiro, enquanto o Deus do comunista é o poder. E o nosso Deus é Jesus Cristo. Então, assim, os soberanistas, ao contrário dos globalistas e dos comunistas, não querem poder. Eles só querem Jesus. Não querem poder, tá aqui tudo de boas. Quero só Jesus. Fiquem atentos. Estudem, busquem conhecimento, já diria o ET Bilu, e resistam até que um verdadeiro cristão volte ao poder. Um verdadeiro cristão volte, ou seja, Bolsonaro era aquele verdadeiro cristão. Você não sabia? Para eles é. Joga-se um versículo bíblico, é necessário viralizar esse artigo. Fazê-lo provavelmente percorrer os 4 cantos do BR e do mundo. Tá bom? Bandeira do Brasil, bandeira do Brasil, bandeira do Brasil. Já está tudo explicado, Lula vai cair, o Alckmin vai assumir, vai ser um golpe dos globalistas contra os narcocomunistas, tá? Os soberanistas vão ser usados pelos globalistas quando forem para a rua para derrubar o Lula. Então, patriotas de olho, vai ter globalista querendo instrumentalizar o seu amor ao mito. E aí vem um vídeo que confirma toda uma reunião de Lula com Marcola. Com Marcola! Você não sabia? Vamos ouvir. Marcola, aqui. Sério, Marcola, pega e segura. Chega aí. Essas imagens atrás de mim aí, ó, é o Lula na penitenciária conversando com Beira-Mar e, acredite, Marcola, dando um envelope pra ele. Eu já postei esse vídeo e tiraram do ar. Mas se você conseguir ver, repassa pra frente, salva ele. Tá lá, o Lula ladrão tinha feito um acordo com o Comando Vermelho e o PCC. Então vamos lá. Marcola é o nome do chefe de gabinete do Lula, tá? Que tem o nome do traficante preso, do PCC. Então Lula se expôs diante de câmeras, ele foi a um presídio e tinha ali o Marcola e o Fernandinho Beiramar na frente dele. E as pessoas falam, Marcola! E o Lula tá lá, do lado do Marcola, tranquilo, ele registrando, ele passando o envelope, né, na frente de todo mundo. E o Lula, é impressionante o Lula. O Lula tem um poder, assim, ele conseguiu fazer uma aliança do PCC com o Comando Vermelho. Mediou essa aliança, né? É uma coisa assim, é uma coisa fantástica. Eu fico perguntando aqui, será que é fake news? Será que é fake news? E eu tô pensando aqui no marido da Conja. O marido da Conja tem certeza que o Lula fez uma aliança do Comando Vermelho com o PCC, mas o quê? Que 50 bilhões de reais foram usados para comprar o TSE e caçar o mandato dos deputados e senadores do PL, que não tem provas das joias, isso a gente sabe mesmo que ela falou. E a explicação do mundo, globalistas, comunistas e soberanistas. É isso. E tem gente que acredita. Esse foi o Quadro de Zap.
Então, será, gente, que a ficha dessas pessoas vai cair um dia? Eu acho que não. Porque teria uma dor ali muito grande. Eu conversei com uma amiga minha, cuja irmã participou de um esquema de pirâmide. Perdeu muito dinheiro. E ela nunca reconheceu que ela tinha caído no esquema de pirâmide. No bolsonarismo, eu acho que pode acontecer a mesma coisa. Ou, na lógica de seita, e tem aquelas seitas de fim de mundo, né? Se você participa de uma seita que diz que o mundo vai acabar, e o mundo não acaba, você continua na seita, as pessoas continuam na seita porque encontram um outro sentido. Vai ter gente defendendo o que quer que seja. A gente já tem, no caso das joias, por exemplo, são vários casos, né? Aquele da vacina, as fake news e 8 de janeiro, o caso das joias. No caso das joias, só falta o Bolsonaro confessar. Ele já confessou parcialmente ali, né? Quando ele dizia que não sabia de nada e agora, quer dizer, eu sabia, mas era de uso pessoal. É quase uma confissão, mas acho que até uma confissão, que é o que aconteceu, né? Que o cara que a gente viu no vídeo fala. Ele não é um cara de joias. Aí o próprio Bolsonaro falou que era de uso pessoal. Então, ele disse que não adianta. É uma coisa blindada e a gente provavelmente não vai ver pessoas reconhecendo. Talvez, como eu falei, esse desembarque soft. E cada vez mais eu trabalho com essa ideia de seita. Vejam, leiam sobre seita e tem ali uma confluência, assim, muitas similaridades entre o que é o bolsonarismo e as seitas, principalmente as seitas catastrofistas. Façam como Tebilu e busquem conhecimento. Falei demais. Eu achei que estava curtinho e tal, mas essa história que explica tudo do Alckmin, eu lembro que ficou longo, mas vocês precisavam entender tudo, porque tem que aprofundar. Aqui é o lugar do aprofundamento. Vocês saem daqui muito bem desinformados, não é mesmo? Meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas a seguir. Colunito Francisco, sempre com ele. Voltou, tá em casa, de boas. Vamos mostrar um pouco da rotina do Francisco. Que tá, assim, tá cada vez mais parado. O Francisco tá velhinho, homem idoso, assim, good vibes, assim, pouco preguiçoso, quer saber só de comer? Então, a rotina dele não é muito empolgante, mas é fofa. E é fofo porque só, não sei exatamente se vocês têm cachorro, mas só, assim, ter o cachorro e você, assim, dá um abracinho, dá um bom dia, fala, bom dia, Francisco, você dá bom dia pro cachorro? Eu dou bom dia pro cachorro, mas bom dia, Francisco. E aí, Francisco, dormiu bem? Eu converso muito com isso, cachorro. Dormiu bem? E aí, comeu? Ah, que bom, tava gostoso, você comentado de... Eu converso com o cachorro. Ai, meu Deus. Então a vida dele é muito pacata, mas pra mim é assim, é entretenimento na veia. Ele nos entretém. Não só a mim, mas você também, claro. Porque muita gente, você é o seu caso, você vem aqui só pelo Francisco, pouco importa o que vem antes. Talvez seja o seu caso. Tudo bem, estou usando um cachorro para... Pode ser. Estou usando um cachorro para engajar? Pode ser. Tá bom? É muito nonsense. Colugone ficou por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Bom dia, Francisco. Tudo bem? Como é que você tá? Hein? Como é que tá? Tá descansando bem? Como é que tá seu sono? Tá tranquilo? Já comeu hoje? Já papou? E essa carinha de sono? Hein? E essa carinha de sono? Você tá cansado, cara? Tá cansadinho? Eu sei que essa vida é dura, né não? E tá calor, né? Tá fazendo um calor. Tá com calor também? Tá, né? Né? Tá com calor. Por isso que você tá assim, né? É o calor. Não é porque você tá assim todo dia não, né? É porque tá quente. Né, Franciscão? Ele não responde, mas eu continuo conversando com ele, né? E ele tem esse jeitinho meio blasé que ele não olha no olho, sabe? Muito lindo, né? Muito lindo, ó. Olha isso aqui, que coisa mais linda.